posicionamento não é slogan. Posicionamento é uma atitude de marca. É você pegar aquele slogan e exatamente praticar. Quando a Nike vem com o Just Do It, o público da Nike não é o LeBron James. O público da Nike sou eu que vou pegar um Nike e vou correr no parque no domingo de manhã. Esse é o público. Quando a Apple vem com o Think Different, né, o pensar diferente, cara, se a Apple não lançar um produto totalmente revolucionário, ela perde mercado. A gente viu o que aconteceu com a Ferrari agora. A Ferrari lançou um carro elétrico, perdeu bilhões de mercado, porque lançou um carro elétrico. Agora acabou de lançar um V12 cheio das coisas lá e tal. Cara, eu já vi agência gigante defender na minha frente uma campanha pra Mercedes, baseada na faxineira da diretoria de planejamento. E na cara dura, ela falou assim, eu conversei com a minha faxineira, sua faxineira, ela pode ter dado um insight pra você, mas você falar de ônibus da Mercedes, milhões de pessoas usam todos os dias, e você basear o histórico de milhões de pessoas na sua faxineira, aí não, né? Olá, se você acabou de chegar aqui no nosso canal, no Fator M, a nossa equipe acabou de fazer uma pesquisa onde a gente descobriu que 80% das pessoas que estão consumindo aqui o nosso conteúdo ainda não se inscreveram no canal. Então, para que a gente consiga levar conteúdo de qualidade para você e você receber em primeira mão, se inscreva no nosso canal e ative o sininho também. Do nosso lado, a gente sempre vai trazer convidados muito relevantes e assuntos de muito valor para você. O Faderhead. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Fator M, o podcast que você descobre o lado marqueteiro das pessoas e dos negócios. E hoje vamos falar aqui do retorno do branding estratégico na era cognitiva. Olha que tema, hein? E para falar disso, eu estou aqui com o Felipe Moraes, especialista em planejamento estratégico digital, é entusiasta aí do mundo online também, tem livros na área. Então, assim, tem uma longa trajetória, a gente vai conhecer ele e também conversar um pouco sobre esse tema tão importante que é o planejamento e a etapa de branding também para as marcas. Fala, Felipe, meu xará, tudo bem? Obrigado, Felipe, tudo bom? Obrigado pelo convite. Vamos falar, acho que brand é uma coisa extremamente importante. Eu tô desde 2017, eu tenho desde 2015 a FM Consultoria, desde 2017 eu tô focando mais nessa parte de brand. E há uns 2 anos eu tô focando muito mais na parte de posicionamento de marca. Eu acho que o posicionamento é como se fosse o hub que abre espaço para você fazer as campanhas, as ações que você tem que fazer e tudo mais, a partir do posicionamento. Poxa, que legal. E Felipe, conta um pouco pra gente aí dessa sua trajetória, né? Você sempre atuou com Sim. marketing, né? Como que foi a tua trajetória no mercado pra galera que estiver te conhecendo agora? Tá, vou resumir. Eu entrei em 2002 no mercado publicitário, na verdade na parte de planejamento. Em 2001 eu entrei já estava na faculdade, comecei na área de criação, como todos os publicitários, mas em 2002 eu fui para a área de planejamento e nunca mais saí. E aí eu passei por grandes agências, passei por Neogama, por Grupo TV1, pela Publicis, pela agência Tesla, pela Brasil, que não existe mais, pela Caputino Digital, até que em 2013 eu assumi um e-commerce, eu fui para a área de e-commerce, e aí eu acabei mudando para Jundiaí, né? Fui morar lá e fui trabalhar em Itu, numa agência chamada Top Deals, do meu querido amigo Rogério Conte. E aí em 2015 eu voltei para São Paulo, o Rogério não queria que eu trabalhasse de home, né? Ele não acreditava nesse modelo. Aí eu montei a consultoria. Desde então eu tô com a consultoria, né? Agora é 1º de julho, a gente fez 11 anos Olha de que legal. consultoria. E nessa trajetória sempre trabalhando com planejamento, né? Aí depois, como eu falei, fui para mais focado para a área de branding, comecei a escrever vários livros, então eu tenho livro de planejamento estratégico digital, livro de branding, de metodologia, livro de futebol, romance, eu adoro escrever, né? Já dei aula em praticamente todas as MBAs de faculdade, da USP, da SPM, FAP, PUC, enfim, a aula é uma coisa que eu gosto muito, né? Legal. E hoje, assim, eu tô me dedicando a isso, então hoje eu tenho a minha consultoria, tenho também uma área mais voltada para inovação, eu sou CMO de 3 startups, que ainda não Uhum. posso abrir porque a gente está ainda em processo de assinatura de contrato, lançamento e tal, mas hoje são 3 startups que atuam na área de inteligência artificial, uma na área de futebol, uma na área de uma ferramenta para agências que a gente vai lançar, e Uhum. uma que é a maior, que é uma voltada à Beautytech. Mudou muita coisa no mercado de comunicação e marketing, Muito, no seu ponto de vista, muito, né, do que era, do que é hoje, as muito, agências. muito, cara. Eu peguei a agência de publicidade quando não tinha rede social. Quando o Uhum. Orkut surgiu, que é às vezes eu falo Orkut, o pessoal, vai falar,
A gente tem que lembrar que o Orkut é o grande o divisor de águas, né? Sim. Que ele sai da web 1.0 para ir para 2.0, com rede social é o Até esse Orkut. conceito de comunidade era lá, né? Era Você lembra? lá. E aí eu peguei assim, eu fiz campanha digital que não tinha Orkut. Eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade, que não existe mais hoje, fazendo texto para site e banner, né? Eu tinha acabado de Uhum. fazer curso de Photoshop, então eu fazia uns banners lá. Não era muito minha praia, eu nunca fui um bom designer. E mudou muito, assim, a gente vê hoje, mesmo com a inteligência artificial, é uma pena porque eu tô vendo em agência a inteligência artificial deixar o publicitário mais preguiçoso. Se você nos acompanha aqui no Fator M, eu queria fazer um convite para você. O Fator M é um projeto e uma marca que ela é desenvolvida pela Ciclo E-Commerce, que é a nossa agência especializada em marcas que operam através do e-commerce. Então, se você é um gestor, um fundador de uma marca que busca gerar resultados positivos para sua operação, eu queria te fazer um convite para você conhecer a Ciclo E-Commerce. Nós temos 3 pilares muito importantes que nós implementamos nas empresas. O primeiro é a geração de demanda, onde a gente estrutura toda a estratégia para que a sua marca cresça. E dentro disso, existe um leque de ações que são feitas envolvendo creators, envolvendo social commerce, que são frentes muito relevantes para crescimento e fortalecimento de marca. Segundo pilar, nós capturamos demanda também para você que já tem uma operação e busca mais eficiência na camada de performance, quer, obviamente, ter um retorno de investimento melhor nos seus investimentos em mídia. E o terceiro pilar, muito importante para toda operação que quer ser lucrativa, é o pilar de CRM. Nele a gente faz toda a estratégia, toda a gestão de base de clientes que você possui, buscando reduzir recência de compra e aumentar índice de recompra, indicação e o LTV. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre a Ciclo E-Commerce, eu te convido a clicarem aqui no link abaixo ou no QR Code que vai estar aqui ao lado. E isso hoje eu vejo nas agências, né? Eu bato muito na tecla, por exemplo, eu tô vendo muito dono de agência mandar embora a equipe de criação porque vai usar tudo inteligência artificial. Só que a NRF postou um dado que 75% das pessoas não acreditam em inteligência artificial. Então, assim, dono da agência, você vai mandar a sua equipe embora? Legal. Só que o consumidor da sua marca não vai acreditar na sua campanha, então ele não vai comprar, e você vai perder a conta. E é interessante que a gente pensa assim, né? Pelo menos eu reparo, que quando um profissional criativo utilizando os recursos, o resultado ele é diferente de alguém que está tentando usar como Lógico, substituição, né? lógico. Nível de detalhe, Sim. diferenciação. Porque tudo que a gente acaba utilizando para aumentar a escala em algo, ele padroniza e aquilo vira meio que uma Sim. pasteurização, né? Principalmente quando a gente fala de criação, né? Exato, eu fiz um podcast agora no meu podcast, que é um filme que eles lançaram em Cannes, agora que foi o primeiro filme feito 100% em inteligência artificial, Certo. né? Cara, os caras gastaram 400 mil, 500 mil dólares pra fazer o filme, só que o filme conta com diretor de cinema, roteirista de cinema. Então eles pegaram, é bem isso, eles pegaram os profissionais e usaram a inteligência artificial para Uhum. otimizar e potencializar aquilo. Legal. Eu uso hoje para fazer pesquisa, eu uso 7 inteligências artificiais. As mais famosas, ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, né, Copilot, enfim. Aquilo me dá o embasamento. Uhum. Agora, para eu montar uma estratégia de comunicação, ainda é aqui. Eu tenho um slide na minha aula, que é uma brincadeira que eu faço, que é um raio-x do cérebro do Homer Simpson. Então é o Certo. Homer Simpson, um cérebro desse tamanho. Eu falei, então, essa aqui é a ferramenta estratégica. Uhum. Você pode usar um monte de coisa. E aí eu vejo muito isso e fico muito chateado. Eu venho de agência, amo o mercado de agência, mas eu fico um pouco chateado quando a gente começa a ver hoje agências de publicidade se tornando grandes locais de criação de post. Uhum. Isso é uma mudança ruim. Então, por exemplo, eu tenho um grande amigo, esse é meu amigo, mas eu não vou falar para não expor, porque ele contou para mim em off. Ele trabalhava numa big agência. E aí ele ficou 15 dias montando toda a parte de BI de um cliente. Ele apresentou. Quando ele apresentou, ele ouviu o cliente e o dono da agência e falou assim: muito bom o seu trabalho. Vamos ver agora o que a gente vai fazer de rede social. Então os caras não ligaram porque ele Uhum. estava trazendo de dados, porque eles queriam ver qual era o criativo. E o que era aquele criativo? Um meme. Uhum. E todo mundo adorou. Ele falou: cara, eu acabei essa reunião, eu cheguei em casa, eu conversei com a minha esposa falou: vambora, e eu saí da agência.
Hoje ele é sócio de uma empresa, ele é muito Aham. bom. É óbvio que ele, no mercado, a hora que ele anunciou e saiu no mercado, saiu até numa mensagem a saída dele, né? É lógico que, meu, ele ia fazer assim, ia arrumar emprego. Mas é isso que a gente vê hoje. A gente não vê a agência hoje fazendo planejamento. Uhum. Cara, eu fiz um trabalho para uma indústria farmacêutica e os caras tinham uma agência como agência deles. E eu tô falando assim, de uma das 5 maiores do Brasil, tá? Aí eu fazia consultoria para uma área, a diretora geral me chamou e falou: Felipe, eu queria que você olhasse para mim esse planejamento que a agência fez. Público-alvo, meu, juro pela minha filha, tinha um slide assim, público-alvo tava escrito médico. Mas não mergulhou a fundo Cara, nas eu não tô falando de uma características. agência de É. quinta, eu tô falando de uma das 5 maiores agências do país até hoje. Nossa. Uma gigante, uma agência que fatura bi. É o que veio. A minha irmã que teve aqui, né, a Bia Moraes, ela tem um caso, aí eu posso contar porque ela já não tá mais lá. Quando ela trabalhava na Skin Cariol, ela mandou um material pra. Eu vou falar porque não existe mais, pra agência Clique, que era a maior. Uhum. Ela mandou um briefing pra Clique. A Clique demorou 10 dias e devolveu um planejamento pra ela. O planejamento que a Clique mandou pra ela foi o briefing dela com um slide dizendo quanto custava o projeto. Esse é o planejamento. Então você não tem hoje planejamento em agência. Uhum. Eu trabalhei em agência grande, cara, que tem 200 funcionários, tem 2 planejamentos. Então, não se dá valor para planejamento. Planejamento, você vai para agência e o cara fala assim: ó, a gente tem 1 hora para apresentar o projeto para o cliente. Planejamento, você tem 5 minutos. Então, nem aí. Você traz dados, porque não estão nem aí. Então, você não tem um planejamento, uma visão de planejamento. Você tem criativos hoje, não é a maioria, óbvio, mas você tem criativos hoje que eles esperam tudo mastigado. Se o planejamento não traz tudo mastigado, ele não faz. E ele vai reclamar de você. Uhum. Você tem um atendimento hoje que. E eu tô falando assim, porque eu trabalhei com criativos maravilhosos, trabalhei com pessoas de atendimento maravilhosas, mas hoje você tem um atendimento que é muito leve trás de briefing, pega o briefing, leva. Eu trabalhei com um atendimento que não sabia o que ele estava trazendo no briefing. Uhum. Eu trabalhei com uma menina de atendimento, que eu saí da agência por causa dela, que essa menina fazia uma reunião com você das 2 às 3, e às 5 horas da tarde ela queria que você tivesse o material pronto. Essa menina, ela trabalhou comigo, cara, ela conseguiu fazer no mesmo dia 3 reuniões pra falar do mesmo assunto. E até pro pessoal pegar um pouco desse conceito, né, que você está falando do planejamento estratégico, né? Quais são os pilares Os pro pilares eu vou falar pessoal? muito da minha metodologia, porque acho que todo Sim. mundo tem a sua. Mas eu não vejo muita diferença dos outros assim. Eu acho que você Uhum. tem que ter um objetivo claro, e aí às vezes você pega assim, o objetivo é vender mais. Agora tem um conceito bem legal, né? A gente tá falando de mudança. Tem um conceito bem legal que é o Consplan, que é uma metodologia muito legal, é uma metodologia muito interessante. Eu aprendi muito nisso, nessa metodologia com o Thiago Scher da JCon, quando eu trabalhei lá com ele. Eu fiquei agora de 23 a 24, eu fiquei lá com o Uhum. Scher, que foi meu aluno e é um puta amigo até hoje, que é uma metodologia que te dá uma ideia um pouco melhor, assim, de cenários e tudo mais. Então você tem que ter objetivos, você tem que saber o mercado que você está atuando, você tem que saber quem são os seus concorrentes, e saber que um concorrente não adianta chegar e falar assim, o concorrente da Coca-Cola é a Pepsi. A Pepsi tem o site, tem a rede social e tem o YouTube. Você tem que fazer uma análise daquilo. Entender os gaps, entender quais são os problemas para você trazer a solução. O Júlio Ribeiro, que é um dos maiores, se não o maior planejamento que a gente teve no Brasil, fala: a gente tem que trazer a solução mágica para o cliente. E aí você tem a estratégia, você tem o posicionamento e você tem o plano tático e as métricas. O que eu vejo hoje, né? As agências recebem o briefing, pulam tudo isso e já vão pro plano tático, que é o legal, que é o post no Instagram, a mídia, qual é o Uhum. influenciador que vão trazer. Então isso é uma coisa muito errada, porque a gente vê muita campanha indo pro ar que você, com o olhar, não só eu, acho que qualquer profissional de planejamento, com o olhar que a gente tem de planejamento, a gente olha aquela campanha e fala: isso aí não teve planejamento. Isso aí não tem nada a ver com o público. Isso não tem aderência ao público. Alguém deu uma ideia e compraram a ideia. Uhum. Então isso é uma coisa que eu vejo. Eu trabalhei com a Adriana Cury, que foi uma baita numa criativa. Hoje ela é diretora de marketing de uma empresa, mas ela foi uma baita criativa. E a Adriana falava assim, eu falava: Felipe, na minha época a gente sentava na agência para discutir filosofia, sociologia e tal. Hoje a gente trabalhou numa agência que a gente foi perguntar para o time de redes sociais qual era o objetivo da marca na rede social, a pessoa não sabia, não conseguiu responder. 3 anos trabalhando para a marca, elas não conseguiram responder. Qual é o objetivo da marca na rede social? Uhum. Então,
a gente vê isso muito, todo mundo fala, né? O Felipe falando, muita gente fala da juniorização das agências, a gente tá vendo muito isso. A gente tá vendo uma galera, e tá tudo bem o lado político, você tem o lado político que você quiser, mas a gente tá vendo uma galera dentro de agência usando as marcas para a sua pauta pessoal política. Uhum. Eu tive uma discussão uma vez com um cara, porque o cara não queria colocar o Senac no Pânico. Mas por quê? Ele falou, porque eu sou de esquerda e o Pânico é de direita. Eu falei, cara, mas você tem uma pesquisa mostrando que o Pânico é extremamente aderente para sua marca. O público que você quer atingir Tá no consome o Pânico. conteúdo ali. Dane-se se Sim. você é de direita ou esquerda. Ah, mas que você é de direita, eu quero. Eu falei, cara, não importa se eu sou de direita ou esquerda, que dane-se. Você tá fazendo o UOL e eu não tô reclamando. Se eu fosse eu falei pra ele, se eu fosse igual você, eu manda você tirar o UOL. Uhum. Porque o UOL é um veículo de esquerda e tá tudo bem ser de esquerda. Não tem problema nenhum ser isso. Aí o que aconteceu? Foi apresentar pro cliente. A hora que ele apresentou, a primeira coisa que o cliente falou foi assim, mano, cadê o Pânico? Tava online, tava assinando. Cara, eu fiz assim, ó, pra trás. Eu ria da cara dele. Eu não vou fazer os sinais aqui, mas vocês podem imaginar. E eu saí da agência. Falei, eu não vou trabalhar numa agência que o cara não quer colocar por causa de lado político. Então, isso também. A gente tá vendo muito publicitário usando a sua causa política, Uhum. usando as marcas pra apostar ali a sua causa política. E tem gente na agência, e eu falo uma coisa que eu acho que cliente tem que fazer o seguinte, o cliente tem que começar, no seu departamento de marketing, trazer pessoal de agência. Porque o pessoal de marketing, eles pensam em venda, eu brinco assim, o pessoal do marketing, dos 4 P's do Kotler, eles pensam em 3. E deixam a agência pensar no P de promoção. Então, às vezes, o cara que não conhece esse P, ele deixa ser levado pra agência. Então, eu sempre falo, traga uma pessoa que tá acostumada de agência, que eu brinco, eu falo assim, agora como consultoria, eu tô nos dois lados. Sim. Então, quando eu tô no cliente, eu falo assim, deixa eu atender, porque eu sei as mentiras que a agência conta. Brincadeira, óbvio. Mas você sabe o que a agência está fazendo. Então, tragam para dentro o pessoal de agência, porque o pessoal de agência vai conseguir entender mais de comunicação e de engajamento do que tanto de venda. E esse casamento se dá muito bem. Teve um movimento, uma vez eu fui no grupo de planejamento, começou a ter um movimento dos clientes trazerem os profissionais de planejamento para o seu dia a dia. Então, eu tiro o Felipe da agência e coloco o Felipe no marketing. Uhum. Mas eu não estou vendo mais esse movimento acontecer. Isso seria uma mudança muito legal. Interessante. Isso existe. Você acredita que essas mudanças também ocorrem pelo próprio movimento e as decisões dos fundadores das marcas também, dos empreendedores que estão tocando seus negócios, né? Porque você falou um pouco dessas mudanças no mercado de comunicação, agência, e vamos pegar assim, uns 12 anos, né? Uhum. Aí eu vi muita transição, né? De como era Sim. em relação à tecnologia, né? Hoje a gente tem muito mais Sim, tecnologia muito mais, muito mais. que Muito mais canais antes. também, muito mais formatos. Basicamente, não só a parte de decidir ou como que vai ser comunicado, mas tem que entender como que os algoritmos funcionam de cada, Sim, cada sim, sim. mídia, né? Mas ainda assim é importante força de marca, né? Sem dúvida. Essa é uma pauta, né, Felipe? Porque, por exemplo, eh, houve uma época, né, que teve um crescimento muito grande de investimento em estratégias de performance, Uhum. né? Então, com o crescimento do própria Google, né, e até mesmo do próprio Facebook ajudando na parte de performance. Então, muita marca foi e investiu ali. E algumas esqueceram que, além de você fazer ações promocionais ou ações de conversão de venda, você não pode deixar de construir percepção de Lógico, marca, né? lógico. E a gente vem percebendo isso, né? Tanto que quando a gente vai conversando com as marcas que estão chegando lá, a gente abre uma informação não específica de uma marca, mas uma análise nossa que é assim, cara, sempre a gente recebe a pergunta na Ciclo, né? Ah, meu setor, né? Quanto que você acha que é um retorno de investimento Aham. legal? O que que é bom? Né? Sempre nessa linha a gente fala, cara, o que a gente tem de leitura aqui é o seguinte: todas as empresas que a gente tem aqui, que as marcas são fortes, são as que têm o melhor retorno de Sim, investimento sim, e o menor custo de aquisição. sim. Não que não se tenha outros problemas para se resolver. Agora, você ainda que está fazendo esse desenvolvimento e ainda não tem essa consolidação ou relevância, provavelmente você gasta mais. Sim. E esse é um ponto que eu gosto muito de conversar. Qual que é a sua visão sobre isso atualmente nos empreendedores? Você acha que alguns deles acabam esquecendo de investir em marca, Sim, investir em sim. estratégia de... A gente tá vendo um crescimento, graças a Deus, um crescimento da parte de brand, de entender.
Eu acho que há uns 2, 3 anos atrás começou a se falar do brand performance e quando a primeira vez que eu li sobre isso, eu falei, putz, graças a Deus, tomara que isso caia no gosto das agências. Mas é porque, assim, a gente tem o pessoal muito imediatista. E aquele imediatista, ele colocou-se na cabeça que o digital é rápido. Então, você colocou uma campanha no Google hoje e começa a vender amanhã. Não é assim. A gente sabe que não é assim. Mas se colocou essa história no mercado. Então, eu concordo 100%. Você começa a ver que as marcas que valem mais são as marcas que têm marcas mais fortes. Quando a Troiano Branding fez o reposicionamento da Riachuelo, eles foram cavar o propósito da Riachuelo, eles fizeram um estudo e mostraram para a Riachuelo que 75% das marcas que tinham como é que faturavam mais, eram as marcas que estavam melhor... Desculpa, era assim. As marcas mais valiosas na bolsa de valores eram as marcas que tinham o propósito claro. E era um propósito que se colocava ali na ponta da comunicação. Então eram marcas que faziam, né, mais institucional do que só performance. Então isso a gente consegue ver. Cara, eu dou um exemplo. Eu adoro essa marca aqui que é a Montblanc. Se a gente for parar para analisar isso aqui é uma caneta. A minha letra ela não vai ficar mais bonita porque eu tô com uma Montblanc com uma Bic. Só que essa caneta custa 200 vezes mais que uma Bic, 300 vezes mais que uma Bic. Porque ela tem marca. Ah, mas ela tem qualidade. Ela tem, lógico que tem. Mas ela tem marca. Se você pode fazer esse exemplo. Já fiz isso em sala de aula. Eu dava lá na FMU, eu dava aula para 300 pessoas. Eram 5 turmas, 6 turmas, na verdade, porque eram 5 noites e uma manhã. Eram 6 turmas de quase 50 alunos por cada. Então eu brincava que eu tinha ali um celeiro de pesquisa. Qualquer pesquisa que eu podia fazer, tinha 300 pessoas ali para pesquisar. E eu fazia a seguinte pergunta: eu tenho 20 mil reais agora, eu vou te dar 20 mil reais. Você vai comprar um iPhone ou um Samsung? 90% era o iPhone. Só que eu trabalhei para Samsung e vi estudos, aí não é o Felipe falando, eu vi estudos do MIT, da USP e do ITA dizendo que a Samsung é melhor que a Apple. O hardware da Samsung é melhor que o da Apple. Isso não é o Felipe falando, é um doutor do ITA falando. Doutor de tecnologia do ITA. Eu não vou questionar, né? Enfim. Mas qual é a marca mais desejada? Qual a marca vale mais? A Samsung vende muito mais do que a... Até porque tem muito mais opções de celular. Vende muito mais a Apple. Então, quando você começa a estudar isso, aí o pessoal fala, mas você tá falando da Apple. Cara, mas a Apple surgiu numa garagem. E o Steve Jobs já tinha cabeça de branding na garagem. Então, hoje, eu tô vendo uma mudança. Tem uma coisa que vai acontecer, graças a Deus. Eu já li resumo sobre o livro do Kotler, o novo, o 7.0, aonde o Kotler vai falar duas coisas. Primeiro, ele vai falar que sai a economia da atenção para a economia da memória. As pessoas lembrarem da sua marca. E aonde ele bate na tecla que é fundamental, posicionamento. Quando eu li isso, eu fiquei feliz pra caramba, porque no ano passado eu decidi que eu quero construir minha carreira para ser o melhor cara de posicionamento do Brasil. Eu quero ser isso. Posso não ser, mas tô entre os melhores. Eu já tenho 50 cases nas costas para falar. Tô acabando não, já acabei um livro, eu tô negociando só com uma editora, eu vou lançar um livro sobre posicionamento, porque infelizmente só tem um, que é o do All Rise, do Jack Troc, que é uma bíblia, que é fantástico, mas é um livro do começo dos anos 90. Então eu vou trazer exatamente para trazer tecnologia e tudo mais que eu falo. Então hoje a gente começa a ver as marcas no mundo inteiro se preocupar. A Unilever há 200 anos tem uma área só de branding, para cuidar da Unilever, não das marcas da Unilever. E é isso, aí você começa a ver. E aí você começa a falar assim pro cara, cara, vamos parar pra pensar. Por exemplo, eu moro no Ipiranga. No Ipiranga tem uma lanchonete que eu adoro, chama Cascatas. Pra mim é a melhor lanchonete que tem. Quem é do Ipiranga, e eu falar, vamos comer no Cascatas, você vai falar, beleza, vamos. Agora, sei lá, tô saindo com uma menina que mora aqui na Vila Leopoldina, e fala, vamos no Cascatas, ela vai ficar assim. Mas se eu falar, vamos no McDonald's, tudo bem. O lanche do Cascatas é muito melhor que o do McDonald's. Só que é um McDonald's. Você tem uma marca por trás. Você não tem só performance. Então a gente sabe, é bem o que você falou, mas isso é uma coisa, cara, que a gente sabe há muito tempo. As marcas mais fortes gastam menos dinheiro em performance, porque a marca se vende sozinha. Coca-Cola, Mercedes. Por exemplo, eu trabalhei para Mercedes 1 ano e meio. Foi o cliente mais legal. Eu me apaixonei pela Mercedes quando eu trabalhei para Mercedes. Se você pensar do lado racional, existe diferença entre Mercedes, Audi e BMW? Não existe. Você vai falar, mas
Design, as 3 têm. Segurança, as 3 têm. Velocidade, conforto, status, todos têm. Hoje não. Hoje a BMW vende mais. Na minha época, a Mercedes vendia mais. Na minha época, a 6080 vendia, somasse o Audi A4, que era concorrente, e a BMW 3, dava acho que 7, 8 mil carros por ano, a Mercedes vendia 11 mil. Só da 6080. Por que isso? Pega o cinema. Pode perceber. 90% dos caras de poder nos filmes, qual é o carro? É uma Mercedes. Pode perceber. Pode perceber. Por exemplo, agora, o Suits, que foi um baita de um sucesso, né? Pra mim, a melhor série que tem, o Suits. As duas primeiras temporadas do Suits, o Harvey Specter tinha uma Mercedes, depois eles trocaram por um Lexus. Quem que acabou de lançar uma campanha global da Mercedes? É verdade. O Harvey Specter. Eu vi no Instagram a Não campanha é com o ele. Ralph Macchio, né? O Gabriel Macchio, que é o ator. Não, é o Harvey Specter, é o personagem. Uhum. Por quê? Porque ele é um cara de poder. É um cara... o cara era o melhor advogado do mundo. Todo mundo sonhava ser o Harvey. Isso é branding. A Audi podia fazer isso? Podia. A BMW podia. Podia fazer. Mas quem que tem essa conotação do carro do poder? A Mercedes. Sim, faz sentido. E pegando um pouco dessa visão que você está comentando, né, de não só posicionamento, mas do próprio branding, acho que por um tempo acreditava-se que fazer um projeto desse tipo ou planejar era algo só para grandes empresas, né? Sim. Hoje, na verdade, você vê Não. muitas empresas, principalmente quando você pega essa leva agora também de DNVBs, né? Empresas que nascem digitalmente. Você tem ali muito dos seus fundadores com veia digital Sim, também, sim. né? A gente entrevistou vários aqui que, cara, case TikTok, em outros canais. E você vê que tem um lance também da velocidade dessas empresas, né? Vou te dar um exemplo. Poxa, a gente estava entrevistando aqui uma marca tradicional de 100 anos, né, de existência, que para fazer movimentações novas leva-se um pouco mais tempo. Sim. Aí nasce uma empresa no mesmo segmento, com 2 anos de existência, com alta velocidade de Exato. planeja, põe e executa. O que você tem visto também, achado dessas marcas que vêm surgindo, ô Felipe, essas marcas Cara, eu novas? vou te falar assim, em 2017 eu tinha uma aluna que ela trabalhava no Itaú. Ela me chamou pra uma palestra no Itaú. Eu fui dar uma palestra para 40 pessoas do Itaú, todo o time de marketing do Itaú. Uhum. Eu dei a palestra, falar sobre planejamento, acabou a palestra. A diretora de marketing digital do Itaú, ela me chamou e falou assim: pô, gostamos muito, parabéns e tal. Falou, eu vou te falar uma coisa, eu não me preocupo mais com o Bradesco. Eu me preocupo com um negócio que tá começando em um tal de Nubank. Uhum. Sabe qual é o segundo banco em correntista hoje no Brasil? O Nubank. O Nubank só perde pra Caixa porque a Caixa tem a poupança. Uhum. Porque se a Caixa não tivesse a poupança, o Nubank seria o primeiro. Então você vê... É um baita case, né? Um baita de um case. Baita de um case. Então você vê, assim, essas empresas que elas tiveram coragem de trabalhar a sua marca. Então, assim, mas o Nubank veio o roxinho. Qual que é a história do roxo? O cara já falou. A história do roxo qual é a cor que não tem nenhum banco no Brasil? Roxo, vamos usar o roxo. Essa foi a história. Então, a gente vê muita empresa assim, né? Essas startups e tudo mais. Quem trabalha, e eu tô trabalhando com o mercado de startup, eu ouço muito uma frase que é assim: o seu maior concorrente pode nascer daqui 2 anos. Uhum. Né? Nem nasceu ainda. Eu tô montando uma startup que, na verdade, é um ecossistema onde a gente não tá preocupado com performance. Eu sou CMO e eu posso falar. Né? A estratégia tá na minha cabeça. A gente não tá preocupado com performance. Por quê? Porque o meu público hoje é o B2B. Cara, o meu público, ele não vai comprar o meu produto porque ele viu um post no Instagram. Uhum. Ele vai comprar meu produto porque ele viu uma matéria no Valor Econômico. Sabemos muito bem. Vivemos isso também. Né? na isso. ciclo. É isso. Eu tô falando com um público... assim, públicos são donos de empresas, são, assim, diretores de empresas. Então, é uma galera que não tá ali, né? Não adianta eu fazer Sem contar o postzinho. relacionamento que precisa ser criado Exato. depois Então, de nos assim, conhecer, né? lógico, vai ter Instagram, a gente vai postar coisa, mas Sim. ali não é. E tem uma coisa legal que eu tô vendo,
tem me procurado algumas empresas pequenas que elas estão me procurando e falando assim, Felipe, eu tô vendo os seus conteúdos, porque assim, todo dia no Instagram agora eu tô postando uma frase sobre posicionamento de marca. Uhum. Isso tá me dando retorno, porque as empresas estão me procurando e falam assim, Felipe, eu tô gostando, assim, tô vendo o que você tá postando e tal, cara, e é isso, pra mim rede social não é venda, rede social pra mim é posicionamento de marca. Então eu tô vendo as empresas pequenas que precisam de muito mais dinheiro do que essas gigantes que já têm cliente, milhões de vendas e tudo mais, mas se preocupando um pouco mais em posicionar sua marca. Porque é o que eu falei, o posicionamento, ele é como se fosse o hub. É daqui que eu vou fazer, é daqui que eu vou falar, é daqui que eu vou contar minha história. Muitos se falam, porque storytelling. Cara, storytelling é uma coisa que os homens da caverna já usavam. Então não é nada novo. Mas o storytelling ele tem que ser baseado no que você vai. Tem um comercial que eu acho maravilhoso, daqueles comerciais que você fala assim, por que não fui eu que criei? Que é um comercial da Johnny Walker, que ele fala que é o gigante adormecido. E é um. Lá, quem já foi pro Rio de Janeiro e tal sabe que tem uma montanha no Rio de Janeiro que todo mundo fala que é um gigante adormecido, aquela montanha, que é uma cultura popular dali, né? Eu ia muito pro Rio de Janeiro, né? Meus pais se conheceram porque o primo da minha mãe era o melhor amigo do meu pai. Ele morava no Rio, então a gente ia muito pra lá. Infelizmente ele faleceu, a gente não foi mais. E ele contava isso. Meu tio era muito engraçado. Então ele contava que aquilo era um gigante adormecido, contava piada, fazia um monte de das bobeiras que ele sempre fazia. E aí o comercial basicamente é essa montanha, ela vai levantando e vai andando, né? E a assinatura da Johnny Walker, Keep Walking, Johnny Walker. A Coca-Cola podia fazer isso? Tem criativo, porque a gente tem uma coisa que isso não dá pra negar no Brasil, a gente tem um dos países mais criativos do mundo. Eu acho que se eu tava até discutindo no bom sentido com uma aluna minha essa semana. Se o Conar não fosse tão chato e deixasse aqui no Brasil fazer o que nos Estados Unidos faz, que é aquelas brigas entre marcas, cara, a publicidade brasileira ia ganhar. Por que você imagina os caras quinta série de uma Ogilvy versus os caras da quinta série da UMAP fazendo E é briga? interessante isso que você comentou, né? Porque realmente lá é comum ter algumas É, campanhas que provocam. puto, McDonald's e Aí Burger sempre King, provoca, mas provoca. ninguém é inimigo, né? Ninguém tá se Exato. ofendendo. Aqui, se você tentar fazer isso, mesmo que se fosse autorizado, ia ter uma Pô, sensação, cara, falaram mal, não sei o agora, quê. agora meu É. amigo Zanotto vai ficar feliz, porque o Zanotto é meu sócio e a gente briga porque ele é viciado em Pepsi e eu em Coca-Cola. Cara, quer comprar uma coisa mais legal do que aquela que o moleque pega a latinha de Coca-Cola, põe no chão pra subir, pra pegar uma da Pepsi? Cara, puta brincadeira legal. Agora você imagina no É. Brasil os criativos. Então, assim, no Brasil a gente tem um pessoal extremamente criativo, né, pra fazer uma série de campanhas assim. Então eu vejo a gente tendo essas novas agências, essas novas empresas, sendo bem criativas, conseguindo postar, mas tem que ter o posicionamento da marca pra saber pra onde eu vou. Porque a Uhum, história, você só tem a sua. uhum, Né? É óbvio, eu sou um profissional de planejamento conhecido, mas tem uns 350 mil melhores que eu. Mas qual que é a história de cada um? O maior de todos, que é o Júlio Ribeiro, era um advogado. uhum. O Júlio não tinha um conhecimento. Eu trabalhei uma semana com o Júlio, infelizmente, antes dele falecer. Cara, o Júlio não tinha o menor conhecimento do que era Instagram. Nisso eu ganhava dele, mas em termos de estratégia, ele, né, não tem nem o que falar, né? Do que o cara conhece. Então, cada um tem a sua história. E as marcas são assim. Cada marca tem a sua história. A campanha da Pepsi não vai funcionar para Coca-Cola. A campanha da Montblanc não vai funcionar para Cartier. A da Uhum. Adidas não vai funcionar para Nike. Qual é o seu posicionamento? O que você tem claro Acho que a gente naquilo? não pode esquecer de ter personalidade Não, pra eu marcar. falo, posicionamento, a pessoa acha que é slogan. Posicionamento não é slogan. Posicionamento é uma atitude de marca. Uhum, É você pegar aquele slogan e exatamente praticar. Quando a Nike vem com o Just Do It, assim, os dois maiores posicionamentos considerados globalmente é o Nike e Apple. Quando a Nike vem com o Just Do It, o público da Nike não é o LeBron James. O público da Nike sou eu que vou pegar um Nike e vou correr no parque no domingo de manhã. uhum, Esse é o público. Então, assim, apenas faça. Quando a Apple vem com o Think Different, né, o pensar diferente, cara, se a Apple não lançar um produto totalmente revolucionário, ela perde mercado. A gente viu o que aconteceu com a Ferrari agora. uhum. A Ferrari lançou um carro elétrico, perdeu bilhões de mercado. Porque lançou um carro elétrico. Agora acabou de lançar um V12 cheio das coisas lá e tal. Cara, os caras deram um tiro no pé. Viu o que a Jaguar aconteceu? A Jaguar não mudou o logo, a Jaguar não mudou o tipo de carro. Cara, será que eles ouviram os consumidores? Ou eles fizeram uma pesquisa com 10 pessoas e falaram, vamos tomar a base aqui com 10 pessoas? Cara, eu já vi agência gigante
defender na minha frente uma campanha para Mercedes baseada na faxineira da diretoria de planejamento. Uhum. E na cara dura, ela falou assim, eu conversei com a minha faxineira, sua faxineira, ela não representa, ela é uma pessoa. Ela pode, dentro de um grupo, representar, ela pode ter dado um insight para você. Mas você falar de ônibus da Mercedes, milhões de pessoas usam todos os dias, e você basear o histórico de milhões de pessoas na sua faxineira, Uhum. aí não, né? Perfeito. Uma pergunta também aqui por curiosidade, né? Sua visão. A gente falando de inteligência artificial ainda, principalmente por parte de criação. Na sua visão, abre-se uma oportunidade para pessoas muito boas agora se diferenciar, Com certeza, entende? com certeza. O que você enxerga que um profissional, né, criativo, que está conectado com planejamento, com estratégia, ele precisa se atentar para ele também conseguir continuar tendo seu espaço e gerando resultado, né, que é um ponto importante. Cara, no final do ano, eu tava conversando com meu primo, com o Douglas, ele tem uma empresa de tecnologia, ele tá usando muito inteligência artificial, e a gente se encontrou no aniversário do Vitor, que é nosso outro primo, e ficamos batendo um papo. E aí a gente chegou a uma conclusão, eu acho que hoje, pro criativo, a inteligência artificial é o que o Photoshop foi lá atrás. Ou seja, você é o criativo, a ideia tá na sua cabeça. Aquela ferramenta, ela vai te ajudar a tirar a ideia da sua cabeça para potencializar. Ela não pode ser o que fazer o seu trabalho. Qual que é a grande diferença? Hoje, por exemplo, eu tava vindo para cá e aí eu tive um insight, eu tô criando essa startup, a gente criou um nome, meu pai é advogado, meu pai é um dos sócios da empresa e meu pai veio com uma bomba semana passada dizendo que não podemos usar esse nome porque esse nome já está registrado. Uhum. Apesar que a gente vai lançar global e vir para cá, mas ele já está registrado, não pode. E aí eu vim para cá e comecei a pensar, putz, tive um insight de um nome, legal. O que eu vou fazer chegando em casa? Eu vou criar um post no Gemini para apresentar pro board da equipe. Eu não sou criativo, eu sou estrategista. Uhum. Então, e eu não vou usar esse post no Instagram. Eu vou usar um post para materializar a minha ideia. Ponto. Quando o criativo faz o que o Felipe está fazendo, de sentar num Gemini, sentar num Perplex, sentar num outro, tem outro que eu sempre esqueço, que é um que todo criativo usa, que é sensacional. É uma inteligência artificial para criativos mesmo. É o- Esqueci. Não, tem o Gemini, Não é o Gemini, é o antes do Gemini. Tem o no Leonardo aí, Banana. também não é. Cara, é um que os criativos usam. Certo. Se alguém souber, comenta aqui embaixo. É um super famoso. Qualquer criativo que tá vendo isso aqui vai lembrar qual que é. E é um... Por exemplo, na BioID, quando eu atendia a BioID, a gente usava muito esse daí. Mas o que o criativo fazia? Ele tinha a ideia e ele criava o prompt para aquela ideia e ele pegava aquela ideia, trazia para o Photoshop e ele melhorava aquela ideia para trazer. Legal, isso vai ajudar muito. O que não dá para ver o que eu tô vendo em agência é fazer o que o Felipe vai fazer hoje. Que é o cara sentar na agência. Por exemplo, eu acabei de ganhar um cliente para consultoria, porque a agência dele fazia isso. Sabe como que ele descobriu? Ele pegou o post e falou: isso aqui tá meio estranho. Pegou o post, Uhum. jogou no Gemini e o Gemini mostrou o post igual. Ah, então é isso. Então eu tô pagando uma grana Uhum. pro seu designer sentar numa segunda-feira, colocar meia dúzia de prompt, receber tudo, jogar isso num PowerPoint, mandar para mim, eu aprovo, ele posta. Isso não, cara, porque isso você vai fazer a ferramenta trabalhar para você. Então eu vejo a inteligência artificial hoje para o criativo como foi o Photoshop lá atrás. Você é o criativo, você é a pessoa que vai fazer. É igual o filme de Cannes. Isso é uma matéria que saiu, acho que na Forbes, se eu não me engano. Cara, os caras não pegou uma meia dúzia de cara de tecnologia e trouxe para fazer. Teve um diretor de cinema, teve um diretor de fotografia, teve roteirista. Uhum. Eles usaram para isso. Então, eu vejo sim a inteligência artificial, não dá para fugir, não dá. Se usa muito. Para pesquisa é interessante porque ele te dá uma, para mim, pelo menos, tá? Pesquisa que eu vejo. Eu uso as 7 ferramentas mais o Google. Então eu tenho muito mais informação mais interessante no Manus, por exemplo, que é o que eu mais uso, que é o que eu mais gosto, do que nas outras ferramentas. Mas isso não impede de, por exemplo, essa semana, para esse cliente novo que eu peguei, eu vou fazer 10 ligações para consumidores deles para ouvir a voz deles. Então eu estou trazendo dados de mercado,
estudo de concorrência, do que eu consigo puxar da internet. Mas, por exemplo, vou estudar o Instagram do concorrente. Eu não vou jogar Instagram numa inteligência artificial. Até posso. Eles podem me dar alguns insights. Mas eu quero analisar o tipo de comunicação. Ter uma avaliação, é um ponto que a gente comenta assim, né, Felipe? Por exemplo, você pode usar bastante a tecnologia para ela resumir, extrair a informação, te trazer um insight, mas nunca deixar de revisar aquilo que ela está te trazendo antes de jogar algo para fora, né? Sim. Então, o conhecimento, o fundamento, ele é muito importante para você entender até mesmo se tem alguma coisa errada, Sim. né? Isso eu acho que é fundamental para Ó, qualquer área, né? Eu fiz uma brincadeira uma vez, agora, faz uns 2, 3 meses, com um amigo meu. A gente pegou uma. Ele tinha uma planilha de dados e ele jogou numa inteligência artificial, provavelmente o ChatGPT, não sei qual que é, Uhum. e ela fez um resumo. E aí ele me mostrou. E aí eu falei assim, cara, eu sou das antigas, eu vou ler essa planilha. Eu trouxe 3 insights que fizeram totalmente a diferença pra gente passar de fase na concorrência, que a ferramenta não usou. Eu sou melhor que a ferramenta? Óbvio que não. Mas a ferramenta não tem a minha visão, não tem a minha percepção, a minha sensibilidade de ler aquele dado. Ela vai ler o dado de uma forma racional. Eu li o dado de uma forma emocional. Então eu trago um dado comportamental, não era um dado, 32%, não, era um dado comportamental do público que estava naquele estudo, que a gente conseguiu conectar isso a uma estratégia e construir uma mensagem em cima de um dos dados ali. E quando fomos apresentar, o pessoal gostou bastante, e depois a gente soube que das 8 agências da concorrência, ficaram 3, a gente chama dessas concorrências, e agora, até agosto, eles devem dar uma resposta. Então, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, porque a inteligência artificial ajuda muito, mas a gente também tem que ter essa curadoria. A gente também tem que olhar. Não dá pra deixar. O que eu vejo muito em agência, que é assim, infelizmente, que é uma galerinha hoje que tá, sabe, não tá nem aí pra nada e só quer festa, tudo mais, não tá querendo sentar pra trabalhar, pra estudar. Não tô generalizando, óbvio que não. Trabalhei com gente bem mais nova que eu, muito boa, né? Tem uma menina aí que eu já vou falar o nome agora, porque daqui a uns anos vocês vão ver. Ela chama Yasmin Florença. Essa menina daqui. Ela tem 25 anos. Daqui 10 anos ela é presidente de multinacional. Essa menina é um gênio. Um gênio. Então tem muita gente boa na idade dela. E mais novas e tudo mais. Mas assim, não dá pra terceirizar, que é isso que a gente tá vendo. Terceirizar o seu trabalho pra ferramenta. Quem terceirizar o trabalho pra ferramenta vai sim perder o emprego. Quem consegue potencializar, não vai. Porque eu tô com 46 anos. Eu vi o nascimento da internet. Quando eu entrei na publicidade, a internet era fazer site e banner. Eu não vi ninguém perder o emprego. Muito pelo contrário, surgiram empregos. Eu lembro, eu conto isso até hoje, quando eu tava me formando na faculdade, eu já era cara de planejamento, e eu comecei a ver o arquiteto de informação. E eu até o comecinho do terceiro colegial, eu ia ser arquiteto, eu não ia fazer publicidade. E aquilo me chamou a atenção. E aí eu lembro eu chegar em casa com meu pai e falar, pai, tem um negócio que chama arquiteto de informação. Meu pai, eu sempre dou esse exemplo, porque meu pai é um dos caras mais inteligentes que eu conheço na minha vida. Só que ele é advogado, não conhece nada de publicidade. Por exemplo, a gente faz reunião com ele da startup, ele manda mensagem pra mim e fala assim, vou sair porque eu não tô entendendo porra nenhuma, e sai. E sai da reunião. E depois da noite eu converso com ele. Então assim, eu sempre dou o exemplo. Meu pai, ele olhou pra mim e falou, o que é arquiteto de informação? Então, você imagina hoje, né? Aqui um amigo em comum, que eu até dei uma entrevista aqui pra vocês, que é o Guilherme Rosolia. Cara, o Guilherme Rosolia é um especialista em growth. Quando eu entrei na faculdade, o que era growth? Ninguém se falava. O que é gestor de comunidade? O que é o cara que é o social media? Então, a inteligência artificial, ela vai potencializar, ela vai criar novos empregos, mas, até vir a Skynet e mudar o mundo, não vai mudar a sensibilidade do ser humano. Então, não dá pra você terceirizar. É Perfeito. isso. E infelizmente eu vejo isso muito acontecer. Legal, Filipão. Cara, até pra gente fechar aqui, né? Qual conselho você daria aí para o líder, alguém que tá liderando uma marca hoje em 2026, né? Pra 2026, frente. cara. Cara, eu acho que assim, a melhor coisa é você dar o seu exemplo. Por exemplo, uma das iniciativas que eu tô dentro da consultoria, eu tô lançando uma marca de moda feminina. Por
que o Felipe tá lançando uma marca de moda feminina? Primeira coisa que eu fiz, eu dou a palavra final porque eu tô lançando a marca. Mas eu tenho 4 mulheres que dão palpite em tudo e eu tô adorando isso. Uhum. Adorando. São 4 mulheres assim, né? A Ana, a Fernanda, a Amanda. Elas têm dado assim muitos comentários, a Roberta também. Cara, então assim, a primeira coisa, traga pessoas que conhecem. Porque não dá pra você querer montar uma marca feminina se você não conhece a sensibilidade feminina. E eu tô estudando o mercado feminino há muito tempo, né? Assim, tive uma pessoa muito próxima de mim que trabalha com moda, que conversávamos muito sobre isso, mas eu não tenho a sensibilidade que a Ana tem. A Ana é uma professora da SPM de moda, ela não tem a sensibilidade. Então, acho que isso é uma primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte: decisões são baseadas em pessoas. Então, para eu lançar essa marca, até o nome da marca, essa marca surgiu quando eu trabalhava no São Paulo Futebol Clube, na área de inovação lá, na House Experience, e a gente lançou a marca lá. E aí, um dos meus trabalhos na House foi trazer o que a gente chamou de influenciadoras, que nada mais era do que torcedoras do São Paulo apaixonadas. Então, assim, um critério era: eu quero ver essa menina postando. Por exemplo, a Amanda que tá comigo. A Amanda, você entra no Instagram da Amanda. A cada 10 posts, 11 ela com a camisa do São Paulo. Ela na torcida, tá? É esse tipo de pessoa que eu quero. A Camila também é outra que tá nessa. Beleza. A gente ouviu elas, eu fiz uma pesquisa com elas. Então elas tomaram a decisão da coisa. E qual que é o grande diferencial dessa marca que eu tô lançando, que chama Primeiras Damas? Toda a construção de produtos e serviços não é o Felipe que vai criar. O Felipe vai dar ideia e tem que criar. Eu uso muito um exemplo de um negócio que eu adoro, que chama um canal que tem no YouTube, chama Embrulha pra Viagem. Não sei se vocês já viram. Esse eu não conheço. Não conheço. E aí é muito legal, porque assim, é um personagem chamado Fernando Burrão e ele não completou a 5ª série. Então ele tem 3 amigos que estudaram com ele, e esses amigos ficam zoando ele. Só que ele sempre se dá bem, porque ele é muito simples. Uhum. E ele tem uma frase assim, ele fala assim, ele dá uma ideia, os caras, pô, foi você? Ele, não, eu não tenho essa competência toda. Eu dei ideia, eu tenho uma equipe pra fazer isso. Então eu falo que eu sou o Fernando Burrão. Eu dou a ideia, as meninas falam, gostei, vamos fazer a pesquisa, a gente faz a pesquisa. O nosso público dá o ok e a gente lança. Tanto que o conceito dessa marca, o posicionamento dela é da arquibancada para as ruas. Uhum. Porque a ideia vem de lá. Então, uma ideia que eu dou para essa liderança é: ouça o seu público, o interno e o externo. Então, eu, Felipe, não vou fazer absolutamente nada sem ouvir isso. Eu tenho as ideias. Então, por exemplo, no meu projeto, tem 500 slides o projeto. Tem 40 slides que eu trouxe assim, o que eu quero lançar? Uhum. Eu quero lançar calça, meia, tênis. Eu tenho ali. Isso é a minha ideia. Ana, o que você acha? A Ana é a responsável por fazer. A Ana é especialista. Fê, esse tipo de shorts não pega. Por quê? Mas assim, já falei pra ela, vocês vão me convencer com dados. Opinião eu não quero. Eu acho que não vai dar certo. Uhum. Né? Que nem outro dia eu tava falando. Vamos lançar uma linha de pijama. Aí uma delas falou assim, não vai dar certo. Eu falei assim, cara, quem deu essa ideia foram 5 meninas. Que falaram que se tiver o pijama do São Paulo, elas comprariam. Então tá. Porque qual que é a minha grande contribuição? Elas entendem tudo de moda, nada de futebol. Eu entendo pouco de moda, mas eu entendo muito de futebol. E muito de torcida. Uhum. Então, assim, criar esses casamentos. O que você tem de bom para agregar e traga pessoas que vão agregar junto para você montar essa engrenagem. Então, eu acho que isso é o que vai dar o sucesso da agência. Da agência não, da marca. A gente já tem uma pessoa que vai cuidar da mídia, que é a Patrícia, mulher. Quem tá ajudando a gente a captar investidor é uma mulher. Uhum. A todo momento. Filho, mas você é o CEO da empresa? Não. Eu só falei pra ela assim, a palavra final é minha, me convençam. Por quê? Porque tudo que eu vou trazer embasamento. Também não vou achismo. Não vou falar, vamos lançar uma meia do São Paulo porque é legal. Não. Cara, eu já conversei na loja, já ouvi pessoas, a meia vende, você vai na Shopee, tem um monte de marca que vende meia. Eu já fui em loja de roupa pra perguntar se vende meia do São Paulo. Colocou meia de time vende. Então eu tenho embasamento, eu trouxe pesquisa. Me convencer ao contrário, tá tudo certo. Então eu acho que o grande lance é isso. E aí, o principal, acho que para uma marca é: qual é o seu posicionamento? O que você quer ser? E não fuja da sua essência. Posicionamento é coerência,
transparência, acolhimento e principalmente consistência. A gente vê hoje, assim, uma coisa que eu vejo muito errado. Você pega o Instagram da marca que for, aí você vai pro Facebook, é a mesma coisa. É o mesmo post. O Instagram tem um DNA, o Facebook tem outro. Uhum. Aí você vê o YouTube como o segundo maior buscador do mundo. Você vê um vídeo a cada 6 meses da marca. Ah, mas é produção. Cara, eu não sou um cara ferrado, não tenho, mas eu tenho ali minha audiência de 20, 25 pessoas que assistem meus podcasts. Meu podcast, eu gastei R$ 150, comprei um pedestal de 1,80 m, que eu tenho 1,81 m. Eu pego meu celular, minha irmã me deu um microfone que ela comprou na Shopee por R$ 60, aqueles que você põe aqui. Vou no Museu do Ipiranga, ligo, tem um roteiro que eu monto, começo a falar. Acabou. Esse é o meu podcast. Por que uma marca não pode fazer isso? Uhum. Eu lembro quando o Dória foi prefeito, eu falava muito isso. Eu falei assim, cara, o Dória, ele responde uma porrada de comentário. Ah, mas não é ele a equipe. Mas a Nestlé tem mais dinheiro, tem mais equipe e não faz isso. A Coca-Cola tem mais dinheiro e não faz isso. Entendeu? Ah, nem falando de política aqui, mas, pô, a gente pega o caso nas redes sociais do Dória e do Bolsonaro e vê o que os caras fizeram. Olha o tamanho dos caras, olha o Nicolas Ferreira, o que o cara fez. Comunicação é saber falar. O Nicolas, você pode gostar, pode não gostar, não tô nem aí pra opinião política, mas que o cara sabe falar, sabe se comunicar, ele sabe falar o que as pessoas querem ouvir. É isso que as marcas têm que fazer. Eu detesto o Lula. Detesto. Mas, cara, eu não posso negar. O Lula, como comunicador, ele é um gênio. Não tem, cara. Eu lembro quando ele foi preso, que ele tava dando depoimento, deu 5 minutos de depoimento, eu virei pra minha mulher e falei assim, ele não é culpado. Ela olhou pra minha cara e falou, sério que você tá falando isso? Eu falei, cara, porque o cara, ele tem o poder. Isso a gente pode aprender pra marca. Como é que as marcas se comunicam com as pessoas, falando a verdade pras pessoas, sendo transparente pras pessoas. A gente tá num mundo pós-pandemia que as pessoas estão carentes. As pessoas querem ser acolhidas. É isso que elas querem. Elas querem que as marcas abracem. Felipe, você tá viajando? Faz o seguinte, tem um site que eu indico todo mundo ler, chama-se Mundo do Marketing. Tenho o maior orgulho de ser colunista lá, conheço o mundo do marketing. Muito bom, Ótimo. acompanho. Cara, eu fui o primeiro cara a escrever É pro mundo do mesmo? marketing. Eu lembro do. Nossa, Brunão. tem quanto tempo já? 20 anos já. 20 anos. 20 anos. Brunão, amigão, parceiraço. Bruno Melo, que é o dono lá, né? Puta, adoro o Bruno. Cara, eu assino a newsletter deles, eu tô no grupo de WhatsApp deles. Toda semana, 1 a 2 matérias falando sobre pesquisa, porque aí não é opinião. Eu escrevo artigo, aí é uma opinião minha. Sim. Você pode concordar ou não. Agora vem uma pesquisa e mostra o quanto que as pessoas querem acolhimento de marca, transparência de marca, o propósito da marca. Cara, você pega essa geração. Eu tenho uma filha de 15 anos. Eu vou no shopping com ela, eu adoro ir na Montblanc, minha filha fica louca. Pai, é só uma caneta. Agora, fala pra ela que eu comprei um desodorante pra ela de uma marca que não testa desodorante em animais. É o que ela quer. É a geração dela. É outra geração. Tudo isso, como é que a gente coloca tudo isso num pacote? Chama-se posicionamento de marca. Começa por aí. Você não tem? Cria. Você tem, tá errado? Reposiciona. Legal, Felipe, legal. E meu amigo, qual que é o seu, como que as pessoas se conectam contigo, né? O seu CTA aqui pra galera. Vamos lá. Instagram, LinkedIn, site. Cara, o Instagram é Felipe Moraes, com I de igreja, 2309, que é o dia do meu aniversário. Meu Instagram, pode seguir lá, porque assim, 98% do que eu posto é só coisa profissional. Então eu tô fazendo uma série agora já tá pronto, tá? Tem 120 frases sobre posicionamento, eu já publiquei acho que umas 70. Daqui a pouco eu vou começar no de wellness, que é um mercado, pessoal, estudem o mercado de wellness, porque o mercado de wellness não é uma tendência, não é uma moda. O mercado de wellness mexe com a coisa mais importante do ser humano, a sua saúde, que é o que as pessoas estão procurando. Hoje você tem empreendimentos voltados para o wellness, e eu estou fazendo projeto em 2 empreendimentos, um em Sergipe e o outro em Belém do Pará, aonde a gente está trazendo o conceito wellness. Conceito wellness não é ter uma academia. Né? Conceito wellness tem iluminação, tem uma série de coisas, vão estudar, que é um negócio bem legal. Então ali eu tô fazendo isso. O Instagram acho que é Felipe Moraes Branding, se eu não me engano. Tá?
E tem meu site, que é o felipemorais.com. Aí lá tem meus artigos, tem meus canais, tem os livros que eu escrevi. Hoje eu tenho publicados 10 e Que escritos legal. 17. Caramba. É. Falta mais 7 aí, então, pra Eu- concluir Agora, a publicação. é que agora, cara, É. o mercado mudou muito. Antes você mandava, a editora gostava. Hoje as editoras querem cobrar. E eu já paguei 2 livros e não tive Sim. resultados nenhum. Então agora sim, eu tô negociando aí com algumas editoras. Agora tem essas editoras que você... tem um livro de wellness, que eu vou acabar agora esse final de semana. Faltam só umas 8, 9 páginas. Que eu vou publicar numa dessas que você sobe na plataforma, a pessoa compra, eles imprimem sob demanda. Tá. Vou fazer um teste, né, nessa plataforma e eu tô negociando com uma outra editora outros 2 livros, assim, mas tá nessa, cara. É que escrever pra mim é uma terapia, né? Sim. Nossa, foi o ano passado que foi o pior ano da minha vida em tudo, que só aconteceu coisa ruim. Tinha momentos assim, cara, que eu me fechava no meu quarto, tipo, voltei a morar com os meus pais depois da separação e não tenho vergonha nenhuma de falar disso. Até porque tá sendo um bom momento de eu viver com eles, né? Hoje minha família eu sou o único que tem pai e mãe. Eu tenho primos que não Olha. tem mais pai e mãe, tenho primos que só tem a mãe, primos que só tem o pai. Eu sou o único da família que tem o pai e mãe, então eu falei, eu vou curtir isso até a hora que um deles for pra andar de cima. É que eles também são os mais novos, né? Minha mãe Sim. de 5 irmãs é o mais novo e meu pai é o mais novo também. Enfim. E teve dia assim, de eu fechar a porta, cara, botar fone e falar pro meu pai e minha mãe, ó, nem entra no quarto, me deixa. E é importante sempre ter algo que a gente consiga se conectar e fazer que Sim, sim, mas descomprime, né? Ou sempre foi, ajuda. cara, sempre foi. Desde muito tempo, quando o Bruno soltou que ele ia lançar o Mundo do Marketing, tava chamando colunistas, eu já gostava de escrever, já tinha escrito pra um jornal da SPM, e Uhum. comecei a escrever, cara, eu entendi isso como uma terapia, assim. Legal. Que aí você se desconecta, porque assim, aí eu ligo meu rock e ponho as ideias, eu sempre tive talento pra escrever, eu entrei na publicidade por isso, né? Eu entrei pra ser redator, porque na escola eu ganhava, tipo, a professora fazia assim, todo mês tinha o concurso de redação. Aham. Aí ela escolhia 5 redações, a gente tinha que ler a redação e os alunos escolhiam a melhor. E ela fazia uma pasta no final do ano. Durante 3 anos, das 12 redações, 6 7 eram minhas. Então eu sempre tive talento pra escrever. E era sempre assim, ó, o tema, escreva sobre o seu time de futebol. E vai. E vai. Era algo É natural. algo natural. Algo natural. Assim, pra eu escrever, cara, tranquilo. Ah, putz, Felipe, eu preciso que você escreva. Eu escrevi muito tempo para um blog da Guia-se, né? Que é uma franquia de marketing digital. Cara, o Zé, que é o dono, migão, o Zé Rubens, ele me ligava e falava assim, Filipão, me escreve aí sobre brand performance. Uhum. Acabou, cara. Legal. Sem IA, né? Vamos deixar bem claro que é sem IA. Esse meu livro de wellness é o primeiro livro que eu tô usando as pesquisas de IA. Uhum. Mas os outros 16 eu nunca usei nada de IA. Legal. Mas, assim, Felipe, obrigado, né, Eu que por ter agradeço. vindo, participado aqui com a gente. Eu sempre comento aqui, pessoal, se conectem com o Felipe, ele passou os contatos aqui também. E se você tá gostando, acompanhando aqui o Fator M, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal, que é importante. Deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas. Nosso objetivo é trazer sempre convidados incríveis aqui conosco. Obrigado, pessoal. Um grande abraço.